Olá, Jardim querido. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e o nosso devocional de hoje, ele tem por título Amado e Querido por Deus e está baseado na leitura do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo, no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: Não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. E o versículo que fica em destaque é o 5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. Para nossa reflexão de hoje, eu preparei uma meditação em, como eu tenho feito das últimas vezes, em 3 pontos e com uma aplicação no final. E para a gente introduzir a reflexão de hoje, o texto de Jeremias 1, do 1 ao 10, ele nos apresenta o chamado de Deus ao profeta Jeremias. Antes de Jeremias falar em nome do Senhor, antes dele exercer qualquer missão, antes mesmo de nascer, Deus já o conhecia. A palavra diz que Deus já o conhecia, o separava e o chamava. Então esse texto, ele nos lembra uma verdade profunda. Nossa identidade não começa no que nós fazemos, no que nós conquistamos ou no que os outros dizem de nós. A nossa identidade começa em Deus. Então, nós somos amados e queridos por Deus antes de qualquer desempenho. Deus nos conhece por inteiro e nos chama para viver com propósito. Então, dito isso, a gente teria um primeiro ponto, né, que eu gostaria de tratar com os irmãos e irmãs, que é o seguinte: Deus nos ama antes mesmo de sermos conhecidos pelos outros. O Senhor disse a Jeremias, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E essa declaração, ela mostra que a vida de Jeremias não era fruto do acaso. Antes que ele tivesse nome, história, voz ou reconhecimento, Deus já o conhecia. Isso revela um amor anterior ao nosso nascimento. Deus não começa a nos amar quando somos úteis, fortes ou espiritualmente maduros, né? Ele nos ama desde o início. O amor de Deus não depende da aprovação humana, nem das nossas conquistas. Então, ser amado por Deus significa saber que nossa existência tem valor diante dele. Mesmo quando nos sentimos esquecidos, rejeitados ou pequenos, né? Deus nos vê, nos conhece e nos guarda. Então, resumindo, Deus nos ama antes mesmo de sermos conhecidos pelos outros. Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que Deus nos chama apesar das nossas limitações.
Quando Jeremias ouve o chamado de Deus, ele responde com medo: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Jeremias olha para si mesmo, né, e enxerga a incapacidade. Ele vê a sua juventude, sua insegurança e sua falta de experiência. Mas Deus não cancela o chamado por causa da fragilidade de Jeremias. Ao contrário, Deus o encoraja e diz assim: Não digas, não passo de uma criança. O Senhor não nega a fraqueza de Jeremias, mas mostra que a presença divina é maior do que a sua limitação. Em outras palavras, apesar de todas as nossas limitações, se nós estamos com Deus do nosso lado, nós conseguimos fazer tudo aquilo que Ele deseja que a gente faça. E muitas vezes a gente também diz, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, não tenho preparo, sou pequeno demais. Mas Deus não chama apenas os fortes. Ele fortalece aquele que Ele chama. Todos aqueles que Ele chama, Ele fortalece. O amor de Deus, ele não nos abandona em nossas fraquezas. Pelo contrário, Deus nos acompanha mesmo nelas. Então, a gente precisa entender que antes da gente ser conhecido pelos outros, Deus já nos ama e que Deus nos chama apesar das nossas limitações. E o terceiro ponto seria: Deus nos envia com a presença e sua palavra. Na verdade, corrigindo, Deus nos envia com sua presença e sua palavra. Deus ele diz a Jeremias: A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ou seja, depois disso, né, o Senhor toca a boca de Jeremias e declara: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias não iria sozinho. Ele não depende apenas da sua inteligência, coragem ou eloquência, né? Deus estaria com ele em todos os caminhos, conduzindo sua missão e colocando em sua boca todas as palavras necessárias. Isso nos ensina, amados irmãos e irmãs, que quem é amado por Deus também é enviado por Deus. O amor divino ele não nos paralisa em uma zona de conforto. Ele nos levanta para servir. Deus nos ama, nos cura, nos fortalece e nos envia para sermos instrumentos da sua vontade no mundo. Para a gente finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte: o texto de Jeremias 1, do 1 ao 10, nos convida a descansar em uma verdade essencial. Somos amados e queridos por Deus. Antes que qualquer pessoa nos reconheça, Deus já nos conhece. E antes que a gente se sinta preparado, Deus já nos chama. Antes que a gente saiba o que dizer, Deus já prepara a sua palavra em nós. Por isso, não viva preso ou presa ao medo, à rejeição ou à sensação de incapacidade. O mesmo Deus que chamou Jeremias também conhece a sua história. O mesmo Deus que chamou Jeremias, eu vou repetir, também conhece a sua e a minha história. Ele sabe quem nós somos, conhece as nossas limitações e ainda assim deseja caminhar conosco. Então, a grande pergunta que fica não é apenas: será que eu sou capaz? A grande pergunta é: eu estou disposto a confiar no Deus que me ama, me chama e promete estar comigo? Quem se sente, né, e quem se sabe, quem se reconhece amado por Deus, pode responder a esse chamado com fé, coragem e obediência. E que Deus nos ajude, nos capacite cada vez mais para que a gente possa responder a esse chamado dele, né? Porque ele chama todos nós para uma missão que é pregar o evangelho da salvação para todas as pessoas. Então que a gente possa responder com fé, coragem e obediência a esse chamado. Amém? Vamos orar. Deixa eu só ver se tem aqui a
algum pedido aqui de oração no grupo. Deixa eu ver aqui. Um instante. Tem aqui alguns motivos de oração que o nosso reverendo compartilhou. Pelos 82 anos da Terezinha, na realidade, ela está fazendo hemodiálise, então pela sua saúde. Pelo Noah, que sofreu um AVC. Pastora Mauricéia, Maria Procópio, né, que vai fazer uma cirurgia, a irmãzinha da 8 de março. Pela Gorete, amiga de nossa irmã Ana Maria. Delta Aragão, amiga de Lili. Paulo Melo, né, que é o esposo da minha prima, fez a cirurgia, correu tudo bem, mas ele vai precisar fazer tratamento oncológico. Então, que o tumor ele não acusou como benigno. Então, que os irmãos estejam orando por ele. Gemima, né, que é amiga do reverendo Maurício em Fortaleza, está fazendo quimioterapia. Pela nossas irmãs que estão no caminho de Santiago, a reverenda Keila e Sheila, né? E a Iracema e Sandra. Reverendo Maurício foi para Fortaleza, então que a gente possa orar pela sua filha, amigos e colegas com quem ele vai se encontrar esse dia, pelo almoço de casais da nossa paróquia no dia 13 de junho e pelo Arraial do Robinho no dia 21 de junho. Então oremos. Justo e eterno Deus, nós te louvamos por tudo, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos por toda a capacitação que tu nos dá, Senhor, para falarmos do teu filho, falarmos do teu evangelho. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu estejas a olhar por estes pedidos de oração que nós fizemos, Pai. Vai atendendo conforme a tua vontade, vai dando cura para os que se encontram enfermos, vai protegendo os que se encontram em viagem, vai abençoando cada um dos nossos ministérios na nossa paróquia e cada um dos nossos eventos, Pai. No mais, Senhor, que tu possas aplicar a tua palavra em nossos corações e nos dá, Senhor, um resto de noite tranquila, com um sono reparador, para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs. É isso. E até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.